Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Percebendo que não conseguiria convencer Armando com lógica ou sentimento, Rain decidiu que uma aposta poderia ser a única maneira de ganhar sua confiança, ou pelo menos sua cooperação. Armando zombou e perguntou qual era a aposta. Rain permaneceu calmo enquanto explicava os termos. Se conseguisse ativar o dispositivo alquímico de Liesel, Armando o serviria, sem reclamações. Mas se falhasse, deixaria Island City para sempre e nunca mais voltaria. Armando caiu na gargalhada, incrédulo com a audácia. Ele zombou de Rain, dizendo que era a coisa mais engraçada que ouvira em muito tempo. Um pirralho nobre mimado que não conseguia nem nomear metade das ferramentas de um laboratório alquímico estava agora afirmando que poderia dar vida à invenção de Liesel. Era visível, mas a risada de Armando era exatamente o que Rain esperava. Nesse desabafo, ele viu o desafio aceito. Mesmo assim, Armando não estava satisfeito. Ele acrescentou uma cláusula final. Se Rain falhasse, ele não deixaria a cidade. Ele também se ajoelharia diante do túmulo de Liesel e ofereceria um pedido formal de desculpas. Eldria, furiosa, protestou contra os termos. Ela acreditava que Armando estava sendo excessivo. Rain não o havia machucado. Ele não merecia esse nível de desrespeito. Mas Armando não se importava. Para ele não importava o que Rain fizesse ou deixasse de fazer. Todos os nobres, por sua própria natureza, eram culpados. Vendo Rain diretamente nos olhos, Armando exigiu saber se ele ousaria aceitar aqueles termos. Sem hesitar, Rain concordou. Se falhasse, ele próprio se curvaria diante do túmulo de Liesel. Com isso resolvido, ele se virou para a máquina escondida sob o pano e pediu a Armando que se afastasse para que ele pudesse examiná-la. Embora calmo por fora, Rain estava quase tremendo de excitação. Ele sussurrou para si mesmo com um sorriso irônico que assim que consertasse a máquina a vapor, Armando não teria escolha a não ser se alinhar, e ele se certificaria de colocá-lo para trabalhar. Acender fornalhas, manter válvulas de pressão, Rain já imaginava. Armando arrancou o pano da engenhoca, revelando uma máquina enorme e desajeitada. Ele avisou Rain para não quebrá-la. A máquina, disse ele, não tinha preço. Lia e Eldria encararam o dispositivo com os olhos arregalados de espanto e confusão. Nenhuma das duas tinha visto nada parecido antes, e nenhuma das duas entendia por que Rain estava tão obcecado com um amontoado de engrenagens e canos. A alquimia nunca lhe parecera tão estranha. Rain, passando as mãos pela superfície, mal conseguia conter a alegria. Era isso. A máquina com a qual ele sonhara, uma máquina a vapor funcional ou quase funcional. Após um longo momento de admiração silenciosa, ele finalmente exclamou que Liesel realmente havia sido um gênio, não apenas na teoria, mas também na execução. Ouvir Rain falar tão bem de seu mentor mexeu com Armando. Seu orgulho se suavizou em um raro lampejo de entusiasmo compartilhado. Ele declarou que, claro, Liesel era um gênio. Ao contrário daqueles impostores que desfilavam em trajes alquímicos sem entender um único princípio. Liesel era a verdadeira. Rain então perguntou se Armando tinha morado ali todo esse tempo só para fazer a máquina funcionar. Armando assentiu. Ele explicou que Liesel nunca havia compartilhado instruções sobre como operá-la. Suas anotações continham teoria e conceitos, mas não o processo prático. Rain sugeriu abrir a carcaça para examinar o funcionamento interno. Ele suspeitou que o problema pudesse ser mecânico, mas Armando se opôs imediatamente. Ele chamou Rain de louco por querer desmontá-la, avisando que se não pudesse ser remontada, tudo estaria arruinado. A expressão de Rain endureceu. Ele perguntou se Armando entendia com quem ele estava falando. Ele insistiu que não havia máquina que ele não pudesse consertar. Então estendeu a mão e pediu a Armando que lhe trouxesse uma chave de fenda. Armando o encarou sem entender nada.
Não fazia ideia do que era uma chave de fenda. Rain suspirou, incrédulo. Ele perguntou como a máquina havia sido montada se Armando não sabia o que eram ferramentas básicas. Armando, completamente despreocupado, explicou que ela havia sido montada com magia. Ele acrescentou, quase condescendentemente, que todos os componentes haviam sido forjados por artesãos anões, sob encomenda de Liesel. Era algo muito além do que um nobre mimado como Rain jamais poderia imaginar. Rain revirou os olhos e mandou-o calar a boca. Se não houvesse chaves de fenda, ele daria um jeito. Virando-se para Lia, pediu a adaga dela. Com a lâmina em mãos, Rain começou a desmontar a máquina, trabalhando cuidadosamente nos mecanismos estranhos, porém familiares. Ao remover as primeiras peças e inspecionar a precisão de cada componente, sua excitação aumentou. Ele declarou novamente que Liesel era um gênio incomparável. Tudo era tão preciso, tão avançado. Quanto mais ele avançava, mais preocupado ficava. Algo não estava certo. Componentes críticos estavam faltando. Ele fez uma pausa, olhou atentamente e se virou para Armando. Seu tom ficou mais severo ao perguntar onde estavam as peças internas. As que deveriam estar encaixadas no núcleo da máquina. Armando congelou. Ele não esperava que Rain notasse. Ele se esforçou para responder, mas depois ignorou, sugerindo que Rain estava imaginando coisas. Até onde ele sabia, a máquina sempre parecera assim. Talvez Rain estivesse apenas inventando desculpas para o fracasso. Mas Rain não acreditou. Ele apontou diretamente para as montarias vazias e exigiu respostas. Ele disse que estava claro que o sistema de controle havia sido removido, algo essencial para o funcionamento da máquina. Ele queria saber quem havia levado o objeto. Encurralado, Armando ficou em silêncio. Então, com visível dor e ressentimento, admitiu a verdade. Ele disse que os componentes faltantes haviam sido roubados por um nobre. Rain ficou paralisado. Ele perguntou por quê. O que aquele nobre poderia querer com peças alquímicas especializadas? Armando explicou amargamente que as peças eram feitas de um mineral raro e valioso. Assim que o nobre soube, apreendeu-as e mandou derretê-las, não para pesquisa, não para desenvolvimento, mas para criar uma estátua vistosa de si mesmo. Os olhos de Rain escureceram, a fúria fervendo sob sua pele. Ele amaldiçoou a arrogância de transformar algo tão crítico em um monumento de idiotice. Ele exigiu saber quem era esse nobre e onde poderia ser encontrado, mas a expressão de Armando tornou-se sombria. Ele disse que o homem era alguém de alto escalão, alguém que Rain não podia tocar. Rain se aproximou, tremendo de raiva. Ele declarou que ninguém, por mais alto que fosse seu status, estava fora de seu alcance. Ele ordenou que Armando falasse. Ele exigiu saber quem ousava atrapalhar sua revolução industrial. Armando finalmente pronunciou o nome com os punhos cerrados e uma raiva mal contida. Era o Duque Esca. No momento em que o nome saiu de seus lábios, a Santa Eldria ofegou, seu rosto brilhando de choque. Sua reação não passou despercebida. Rain se virou para ela imediatamente e perguntou quem era esse Esca. Eldria explicou que o Duque Esca havia sido um nobre de baixa patente da cidade de Aisling. Conhecido por sua habilidade em alquimia desde a infância, Esca construiu uma reputação ao longo dos anos com uma série de impressionantes descobertas alquímicas. Eventualmente, suas conquistas lhe renderam o favor do imperador. A recompensa foi mais do que apenas elogios. Ele recebeu o título de duque e seu próprio território. Rain perguntou onde ficava esse território, e Eldria respondeu que ficava em Grans, posicionado no canto superior direito da cidade de Aetherin. Lia, ouvindo, acrescentou outra camada. Ela mencionou que Grans estava sob a jurisdição da Grand-Duque Therese Elra, não de Edgar Família. Estava fora da esfera de influência de Rain. Conforme as peças se encaixavam, a expressão de Rain ficou sombria. O nome Therese Elra despertou algo em sua memória. Ele se lembrou de seu pai mencionar uma vez que as relações entre sua família e a de Elra haviam se tornado tensas.
Leah confirmou isso, explicando que o grão-duque Elhra e o pai de Rain tinham visões políticas opostas. Os dois se enfrentavam com frequência na corte imperial. Não era apenas algo pessoal, fazia parte da estratégia do imperador. Um equilíbrio de poder, arquitetado de cima para baixo. Um duque para controlar o outro. Rain entendeu imediatamente. Esta não era uma batalha que ele pudesse travar agora. Não diretamente, não com tantas peças em movimento ao seu redor. Por enquanto, ele voltou seu foco para o responsável por desmantelar a invenção de Lyzal. O Duque Eska. Ele jurou naquele momento que Eska pagaria 100 vezes mais pela destruição daquelas engrenagens. Eldria, preocupada, o alertou. Ela perguntou se ele realmente pretendia ir contra o Duque Eska. Sua voz era cautelosa, mas a preocupação transparecia em suas palavras. A resposta de Rain foi ríspida e venenosa. Ele disse que Eska não apenas pagaria, como também sofreria pelo que havia feito. 10 vezes mais não era suficiente. 100 vezes mais também não. Haveria justiça. Leah estremeceu com a fúria na voz de Rain. Ela não falou nada, mas seus olhos demonstravam hesitação, a tensão aumentando por trás de sua compostura. Armando, ainda com dúvidas, desafiou Rain. Ele perguntou se ele estava planejando seriamente se opor a alguém tão poderoso quanto Eska. Rain o encarou, inabalável. Ele disse que não apenas consertaria a máquina a vapor, como também faria Eska entender o valor do que ele havia destruído. Seu tom era firme. Não havia espaço para descrença. Rain então se voltou para Armando e perguntou se as anotações de Lyzal incluíam os esquemas de projeto das engrenagens perdidas. Armando balançou a cabeça dizendo que não. Lyzal provavelmente havia discutido os designs dos equipamentos com um mestre artesão anão. Mas aquele artesão, acrescentou com visível frustração, sempre se recusara a encontrá-lo. Rain colocou a mão no ombro de Armando para confortá-lo. Disse para deixar isso com ele. Ele tentaria. Armando o alertou para não criar muitas expectativas. O ferreiro não era apenas teimoso. Ele tinha um temperamento notoriamente ruim. Mais tarde, Rain e seu grupo chegaram à oficina do mestre anão, Bram. No momento em que atravessaram a porta, a carranca de Bram os atingiu como um martelo. Ele latiu para que saíssem, com a voz áspera, alta e carregada de desdém. Ele rosnou que não tinha tempo a perder com pirralhos, e os encarou como se tivessem insultado sua forja só por entrarem. Eldria rapidamente se adiantou e tentou argumentar com ele. Seu tom era suplicante, suas palavras afiadas e urgentes. Ela lembrou Bram de tudo o que Rain havia feito pelo povo de Ezalen, expulsando nobres corruptos, garantindo que comida chegasse aos pobres. Ela implorou que ele não dispensasse Rain, como se ele fosse apenas mais um aristocrata. Bram zombou. Ele murmurou que já sabia quem era Rain. Um nobre se fazendo de herói, claro. Ele tinha feito algumas coisas boas, matado alguns nobres corruptos, alimentado algumas bocas. Mas Bram não ficou impressionado. Ele declarou que os lordes deveriam fazer essas coisas. Ajudar o povo não era uma conquista, era o mínimo. Assim como o dever de um ferreiro era forjar para os outros, a função de um governante era servir. Ninguém elogiava um ferreiro por fazer seu trabalho. Então por que com Rain seria diferente? Rain o surpreendeu ao concordar plenamente, dizendo que Bram estava certo, que era dever de um lorde cuidar do povo. E era exatamente por isso que ele estava ali hoje. Essa resposta fez Bram hesitar. Ele não demonstrou, mas algo mudou por trás de seus olhos. Bram então perguntou sem rodeios se Rain estava ali para solicitar um serviço de forja. Rain não hesitou. Ele colocou tudo na mesa. Ele explicou que precisava dos projetos de engrenagens que Lyzal havia encomendado. Ou melhor ainda, para que Bram recriasse as engrenagens ele mesmo. Assim que terminou de falar, o rosto de Bram endureceu. Sua carranca se aprofundou em algo ainda mais sombrio. Ele explodiu de raiva, gritando para que saíssem. Sua voz falhou de fúria quando ele disse que não lhes daria absolutamente nada. Rain, confuso, perguntou por quê. A resposta de Bram foi cheia de dor. Ele disse que aquelas engrenagens tinham matado Lyzal. Ele se culpou.
Se ele não tivesse pressionado Liesel a usar minério de cristal de dragão para sua segurança, ela talvez nunca tivesse chamado a atenção do nobre que acabou destruindo-a. A culpa transbordava a cada palavra. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele dizia que nunca mais construiria algo assim. Armando aproveitou a contradição. Ele lembrou Bram de suas palavras anteriores, de que o trabalho de um ferreiro era forjar para os outros. Então por que ele estava recusando agora? Não era hipocrisia? Bram o repreendeu para que ficasse quieto. Ele disse que não era não, e mesmo que tivessem o raro minério de dragão, não funcionaria. Rain não recuou. Ele se apegou à menção de Bram ao minério de cristal de dragão e concluiu que ele era essencial, que apenas engrenagens forjadas daquele material específico poderiam fazer a máquina a vapor de Liesel funcionar. Os olhos de Bram piscaram diante da dedução. Só por um instante, mas ele rapidamente disfarçou com outra camada de desprezo. Rain continuou a pressionar. Seu tom tornou-se ríspido, desafiador. Ele perguntou se era realmente impossível para alguém como Bram, um mestre ferreiro, forjar engrenagens funcionais a partir de ferro comum. Será que ele não conseguiria, mesmo sem o minério de dragão? Provocado pela pergunta, Bram apontou o dedo para ele e gritou que um pirralho como ele não sabia nada, e que ele deveria parar de falar bobagens. Ele então gesticulou em direção à pilha de minério de ferro no canto da sala e disse que apenas a antiga tribo de dragões em todo o continente tinha os meios para fundir minério de ferro bruto em forma líquida. Ele alertou Rain para não se deixar levar por fantasias tolas. Ao ouvir isso, Rain fez uma pausa e pareceu perdido em pensamentos. Parecia que ele tinha acabado de chegar a algum tipo de conclusão. Ele então apontou para a forja e perguntou se a forja do tio Bram era incapaz de alcançar a temperatura necessária para derreter minério de ferro e transformá-lo em líquido. Diante disso, Bram lançou a Rain um olhar de puro desprezo, como se ele fosse um completo idiota. Ele disse que não havia uma única forja em todo o continente capaz de fundir minério de ferro em líquido, e que esse era um conhecimento básico que Rain claramente desconhecia. Rain sorriu novamente e perguntou: e se ele conseguisse construir uma forja capaz de fundir minério de ferro, Bram acreditaria nele. Com essas palavras, um lampejo de excitação passou pelos olhos de Bram, mas ele rapidamente os fechou e fingiu não ter ouvido nada de especial. Ele alertou Rain para parar de se gabar e disse que, se tal forja pudesse realmente ser construída, ela revolucionaria completamente a metalurgia de todo o Império. Ele questionou o que dava ao filho de um jovem nobre o direito de falar com tanta arrogância. Acostumado a ser subestimado, Rain não se ofendeu. Em vez disso, fez um pedido. Pediu para deixar o assunto de lado por um momento. O que ele realmente queria saber era: se ele realmente conseguisse construir uma forja capaz de fundir minério de ferro, Bram concordaria em forjar as peças que faltavam para sua máquina a vapor? Pensando que Rain não teria sucesso, Bram assentiu com confiança e disse: tudo bem. Se Rain pudesse realmente construir uma forja como aquela, então ele forjaria as engrenagens. Ao ouvir isso, Rain sentiu uma onda de alegria. Ele finalmente conseguiu que Bram concordasse, mas então ficou sério novamente. Olhando para Bram, ele disse que estava tudo resolvido e pediu que ele preparasse o minério de ferro para a fundição. Bram saiu lentamente pela porta, mas não sem antes se virar e avisar que, se Rain falhasse, ele deveria sair e nunca mais voltar. Assim como Bram havia saído, Rain permaneceu parado ali, com os olhos fixos na forja. Ele começou a calcular. O ferro derrete a 1538 graus Celsius, e claramente a forja Kerrant não conseguiria alcançar nenhum ponto próximo dessa temperatura. A forja não tinha um sistema de fornecimento de oxigênio, e nessas condições, a eficiência térmica do combustível não podia ser maximizada. Com isso em mente, Rain pegou um grande martelo e caminhou lentamente em direção à forja. Então, com golpes poderosos, ele desceu o martelo 4 vezes, criando uma abertura considerável na estrutura da forja. A visão horrorizou Eldria. Ela correu, agarrou a mão de Rain e perguntou, profundamente preocupada:
o que ele estava fazendo. Atrás dela, Armando havia perdido completamente a compostura. Ele gritou que Rain era um lunático e que acabara de destruir a forja do velho. Como Bram deveria forjar as peças agora? Mas Rain sorriu e garantiu que não estava agindo às cegas. Ele explicou que os buracos eram entradas secundárias de oxigênio, que ele mesmo havia projetado. Com eles, a eficiência de combustão da forja pelo menos dobraria, e a temperatura atingiria o necessário para fundir o minério de ferro. Eldria não entendia uma palavra do que ele dizia. Ela ainda se preocupava se o que Rain alegava realmente funcionaria e se uma modificação tão simples poderia realmente permitir que a forja atingisse a temperatura necessária. Rain mais uma vez a aconselhou a não subestimar o poder da ciência. Ele disse que assim que mais combustível fosse adicionado, a fornalha seria capaz de fundir minério de ferro em líquido. Naquele momento, Bram retornou carregando uma grande bacia de minério de ferro nas mãos. Ele anunciou que o minério era extremamente duro, mas antes que pudesse terminar a frase, ele parou de repente ao ver sua fornalha, agora com 2 grandes buracos. Furioso, ele gritou que Rain era um pirralho que ousara danificar sua fornalha. Ele perguntou se Rain tinha ideia de quanto esforço havia sido investido em sua construção. Ele declarou que arriscaria tudo para derrubar Rain naquele dia. Rain calmamente lhe disse para relaxar, e que não era hora de ficar bravo. Ele lhe garantiu que a fornalha agora poderia derreter minério de ferro até virar líquido. Ainda sem acreditar em uma palavra, Bram gritou que Rain achava que forjar era uma piada. Ele o acusou de acreditar que sabia mais do que o próprio ferreiro. Ele questionou se Rain sequer entendia a dureza do minério. Ele explicou que uma fornalha comum não atingiria a temperatura necessária e que os buracos simplesmente deixariam o calor escapar, fazendo com que a temperatura caísse ainda mais. Sem querer dar mais explicações, Rain simplesmente respondeu que eles deveriam iniciar o processo de fundição. Ele disse que eles já tinham os materiais e o combustível, e tudo o que precisavam fazer era jogá-los lá dentro, e a verdade se revelaria. Tentando suprimir sua raiva, Bram concordou em prosseguir. Ele queria ver exatamente que tipo de truque o jovem estava tentando fazer. Ele rosnou que, se não derretesse, ele espancaria Rain até virar polpa. Bram então começou a carregar os materiais na fornalha e deu início ao processo de fundição. Todos na sala, exceto Rain, observavam atentamente, prendendo a respiração para ver se as alegações de Rain se concretizariam. Não demorou muito para que seus olhos brilhassem de excitação. O minério de ferro lá dentro começou a derreter, e jatos de metal líquido quente fluíram lentamente para fora da fornalha. Eldria engasgou, surpresa, exclamando que estava realmente derretendo. O minério de ferro havia se transformado em líquido. Ela perguntou como isso era possível. Armando se virou para Rain, com os olhos cheios de curiosidade. Ele estava ansioso para entender como funcionava. Sem ter pressa em explicar, Rain sorriu e olhou para Bram. Ele perguntou o que Bram achava. Bram parecia ter acabado de acordar de um sonho. Ele gaguejou e, um segundo depois, seu rosto mudou de choque para euforia. Ele perguntou ao jovem como ele havia feito aquilo. Ele se maravilhou ao ver que, com apenas 2 furos, Rain havia aquecido o forno o suficiente para derreter minério de ferro. Rain respondeu casualmente que, grosso modo, tinha a ver com princípios aerodinâmicos. Ele acrescentou que, se Bram estivesse interessado, poderia explicar em detalhes mais tarde. Mas, por enquanto, ele perguntou se Bram poderia ajudá-lo a forjar o equipamento que a senhorita Liesl havia deixado para trás. Ao ouvir isso, a empolgação de Bram diminuiu lentamente. Ele soltou um longo suspiro e finalmente assentiu, dizendo que ajudaria a forjar o equipamento. Ele reconheceu que Rain havia ganhado a aposta. Mesmo assim, não se esqueceu de dar um aviso. Ele disse que, se aquele nobre voltasse para causar problemas, não se responsabilizaria pelo ocorrido. Os olhos de Rain ficaram frios, e ele respondeu calmamente, dizendo para não se preocuparem, pois se o nobre não viesse procurá-lo, ele mesmo iria procurá-lo. Após Rain modificar o forno para atingir a temperatura necessária para fundir os tarugos de ferro,
Bram também completou o componente que faltava na máquina a vapor. Com o equipamento finalmente em sua posse, Rain e sua equipe voltaram às pressas para o laboratório de Liesel. Rain examinou cuidadosamente a estrutura da engrenagem, com um sorriso animado no rosto. Finalmente, ele segurou o componente essencial necessário para completar a máquina a vapor. Um enorme avanço que abriria as portas para uma era industrial em um mundo dominado pela magia. Ao lado dele, Leah não conseguia esconder a preocupação em sua voz. Ela disse que, embora a engrenagem parecesse sólida, não tinha certeza se ela suportaria a intensa operação da máquina a vapor. Se rachasse ou quebrasse durante o uso, poderia colocá-lo em perigo. Atrás dela, Eldria rapidamente acrescentou sua voz, afirmando que talvez ela devesse pedir à sua tribo para procurar minério de cristal de dragão, já que isso ofereceria segurança mais confiável. Como um engenheiro industrial experiente, Rain respondeu com um sorriso confiante. Ele explicou que não havia necessidade de se preocupar. Ele disse que Liesel só havia usado minério de cristal de dragão porque seu conhecimento de engenharia industrial era incompleto. Ao ouvir isso, Armando franziu a testa, a frustração mal disfarçada em seu tom. Ele disse que Rain não deveria falar tão desrespeitosamente sobre seu mestre. Rain riu levemente, seu olhar penetrante cortando em direção a Armando. Ele disse que ele deveria se preocupar mais consigo mesmo, e o lembrou do acordo. Se Rain consertasse a máquina a vapor com sucesso, Armando se tornaria seu subordinado obedientemente. Embora cerrando os punhos em frustração, Armando permaneceu firme. Ele respondeu que manteria sua palavra. Contanto que Rain realmente concluísse os reparos, ele honraria todas as condições da aposta. Naquele momento, Rain lentamente colocou a engrenagem na seção vazia da máquina. Conforme cada peça mecânica se encaixava perfeitamente, uma poderosa onda de satisfação invadiu seu peito. Assim que tudo estava firmemente fixado, Rain chamou todos. Ele disse a todos para se prepararem, pois estavam prestes a testemunhar um milagre. Com isso, ele puxou a alavanca. Como ele esperava, a máquina a vapor tremeu levemente no início, antes de gradualmente encontrar um ritmo constante. Um vapor branco e espesso sibilava da caldeira, acompanhado por um som alto e estrondoso. Era como o grito de nascimento de uma nova era. Eldria não conseguiu conter a excitação. Ela exclamou que estava funcionando, elogiou Lord Rain e gritou que a máquina estava funcionando. Em meio à densa névoa branca, Armando permaneceu em silêncio. Seu coração transbordava de emoção. Ele nunca imaginou que viveria para ver o milagre que sua amada mestra havia realizado em sua vida ser trazido de volta à vida. Naquele instante, uma onda de memórias inundou sua mente. Visões de sua mente, as jornadas que haviam compartilhado por terras desconhecidas, as intensas aulas de metalurgia e até mesmo as repreensões por seus muitos erros. Cada momento, alegre ou doloroso, tornou-se uma lembrança preciosa que ele jamais abandonaria. No momento em que Liesel concluiu a máquina a vapor, seu rosto ainda demonstrava o cansaço de dias sem descanso, mas seus olhos brilhavam com uma excitação inabalável. Daquele dia em diante, a vida das pessoas começaria a melhorar lentamente por causa daquela invenção. No entanto, essa mesma máquina também a levou ao infortúnio que lhe tirou a vida. Anos de emoções reprimidas surgiram como uma inundação, e Armando não conseguia mais se manter de pé. Desabando no chão, ele gritou entre soluços que o desejo de sua mestra, seu sonho, finalmente havia se tornado realidade. Observando a cena emocionante se desenrolar, Eldria pareceu um pouco preocupada. Ela se virou para Rain como se buscasse instruções, mas Rain apenas balançou a cabeça e disse a ela para deixar Armando chorar. Ele explicou que aquelas eram lágrimas acumuladas ao longo de muitos anos, e liberá-las o ajudaria a encontrar a paz novamente. 3 horas depois, o laboratório de Liesel recebeu um novo visitante. Bram entrou, dominado pela curiosidade. Ele havia compreendido como um componente de ferro comum poderia dar vida à máquina a vapor. Depois de observar a máquina com os próprios olhos, Bram ficou com uma expressão confusa. Para ele, parecia que o motor não servia para outra finalidade além de produzir fumaça.
Eldria concordou com a avaliação de Bram, embora admitisse estar um tanto animada em ver uma máquina funcionando sem o auxílio de magia. Mas em termos de utilidade real, ela notou que, além de liberar vapor, a máquina não parecia realizar nada significativo. Ao ouvir essas observações, Rain soltou um suspiro silencioso. Quando estava prestes a responder, Bram balançou a cabeça e falou com um toque de sarcasmo. Ele disse que o dispositivo parecia não fazer nada além de soltar fumaça e assustar as pessoas. Incapaz de tolerar o tom desdenhoso, Rain deu um passo à frente. Sua voz permaneceu calma, mas carregava uma firme convicção. Ele afirmou que o que estavam vendo era chamado de máquina a vapor. Não era apenas uma máquina que cuspia vapor. Era a base de uma civilização industrial. Seu uso de uma terminologia desconhecida deixou todos olhando para ele com os olhos arregalados, como se ele tivesse acabado de dizer bobagens. Colocando a mão delicadamente ao longo da estrutura da máquina, Rain continuou. Ele explicou que este dispositivo gerava uma força poderosa, girando engrenagens e acionando outras máquinas. Ele poderia alimentar fábricas têxteis, veículos de transporte e até mesmo armas de guerra no futuro. Ele declarou que a máquina a vapor era a maior invenção da história da humanidade. Mesmo que não conseguisse compreender tudo o que Rain havia dito, Eldria ainda sentia o peso do futuro que Rain descreveu. Bram cruzou os braços, assentindo em admiração parcial, embora ainda houvesse uma ponta de dúvida. Ele disse que tudo parecia impressionante, mas questionou se a máquina era realmente tão milagrosa quanto Rain alegava. Rain sorriu com confiança nos olhos. Ele disse que entendia o ceticismo deles, mas que com o tempo eles mesmos testemunhariam o valor da máquina. Daquele momento em diante, ele prometeu guiá-los passo a passo rumo ao mundo industrial, para que pudessem ver em primeira mão a verdadeira força do progresso. Suas palavras pareceram injetar nova energia no ambiente, gerando discussões animadas entre o grupo. No entanto, naquele momento, uma voz soou à distância, urgente e alta. Alguém chamou por Lord Rain. O grito veio de Rosalind, que galopava em direção a eles a cavalo. Ao chegar, ela desmontou rapidamente e curvou-se respeitosamente diante de Rain. Ela relatou que Lady Priscilla havia acabado de entrar em seu território. Ao ouvir que sua irmã havia chegado, Rain se iluminou de alegria. Ele tinha um vínculo particularmente próximo com Priscilla. Com a barragem que ele havia projetado quase pronta, esta era uma oportunidade perfeita para encorajá-la a investir mais em seus empreendimentos industriais. Rosalind então continuou, com a voz um pouco apressada. Ela explicou que Lady Priscilla havia enviado uma mensagem específica, que havia preparado um presente especial para Rain e pediu que ele retornasse imediatamente. Os olhos de Rain brilharam de expectativa. Ele começou a calcular mentalmente, torcendo para que fosse ouro ou notas, e pensando que talvez não precisasse pedir dinheiro a ela desta vez. Incapaz de conter a curiosidade, perguntou a Rosalind se ela sabia que tipo de presente era. A expressão dela ficou mais séria. O olhar dela escureceu um pouco e sua voz ficou mais grave. Ela disse que o presente era um grupo de jovens garotas. Com essas palavras, os olhos de Rain se arregalaram em choque. Seu rosto demonstrava descrença e confusão. Ele nunca esperou algo assim da irmã. Naquele instante, apenas um pensamento lhe passou pela cabeça: que aquele tipo de presente não era para ele. Ao saber que sua irmã havia chegado a Island City, Rain imediatamente retornou à mansão do senhor. Assim que entrou no grande salão, uma figura delicada correu em sua direção e o abraçou. Ela ficou tão feliz que o abraçou com força, sem hesitar em apertar as roupas de seu amado irmãozinho. O abraço foi tão entusiasmado que o rosto de Rain foi pressionado diretamente contra as suaves colinas do peito dela, fazendo com que suas bochechas ficassem profundamente vermelhas enquanto ele inclinava a cabeça desajeitadamente para olhá-la. Ele disse que também sentia falta dela, mas gaguejou que tinha uma pergunta muito importante a fazer primeiro. Antes de terminar a frase, ele apontou para o grupo de jovens mulheres em pé, em silêncio, no canto da sala. Cada uma delas parecia radiante e inegavelmente linda. Com um tom mais sério,
Ele perguntou por que estavam ali. Priscila respondeu com um sorriso irônico e um brilho provocador nos olhos. Ela perguntou o que havia de errado e brincou se ele estava se sentindo tímido, acrescentando com falsa inocência que talvez nenhuma delas fosse o tipo dele. Rain coçou a nuca e soltou um suspiro. Ele disse que não era esse o ponto, mas desde que eles apareceram, os servos e guardas vinham lançando olhares estranhos para ele, e isso estava começando a deixá-lo desconfortável. Priscila arregalou os olhos, genuinamente surpresa, e perguntou seriamente se as pessoas ali realmente ousavam desrespeitar o senhor da cidade. Os olhos de Rain se voltaram para Leah, que estava em silêncio atrás. O que mais o incomodava era a expressão indecifrável dela, tão fria e distante que a deixava profundamente perturbado. Ele não pôde deixar de se perguntar se ela agora acreditava que ele era algum tipo de pervertido. Esse pensamento o levou a se aproximar de Priscila e sussurrar que o rosto de Leah parecia anormalmente severo, e que ela, que normalmente era tão gentil, agora parecia querer matá-lo. Priscila, por outro lado, achou a situação divertida. Ela riu baixinho e disse que Leah provavelmente estava agindo daquele jeito porque se importava com ele. Ela acrescentou que talvez Leah tivesse sentimentos por ele e estivesse reagindo por ciúmes. A personalidade impulsiva e a visão simplista de Priscila deixaram Rain completamente desamparado. Ele soltou um longo suspiro, percebendo que não havia como mudar o modo de pensar da irmã. Ele endireitou a expressão e falou com severidade, pedindo que ela parasse de brincar e apenas contasse a ele o verdadeiro motivo de ter trazido todas aquelas garotas para cá. Vendo que seu irmão mais novo finalmente estava falando sério, ela calmamente respondeu que era por causa da carta que ele havia lhe enviado. Rain franziu as sobrancelhas confuso e perguntou o que havia na carta que a fazia pensar que trazer um grupo inteiro de garotas era necessário. Priscila respondeu com um sorriso misterioso. Ela explicou que na carta, ele havia mencionado estar distraído com Rosalind. Com base nisso, ela imaginou que ele poderia precisar de novas opções para ampliar sua perspectiva. Ela então gesticulou em direção ao grupo de mulheres e disse que cada uma delas vinha de diferentes origens e personalidades. Ela as trouxe porque queria ver de que tipo de mulher Rain realmente gostava. Rain a interrompeu, visivelmente em pânico. Ele disse que ela havia entendido errado e que ele nunca afirmou ter sentimentos por Rosalind. Ele insistiu que isso foi apenas um grande mal-entendido. Priscila rapidamente cobriu a boca, fingindo constrangimento, e disse que talvez tivesse interpretado mal a situação. Mas então, com um sorriso malicioso, ela acrescentou que Rosalind era uma ótima garota e perguntou se ele tinha certeza de que não queria reconsiderar. Antes que Rain pudesse responder, Priscila voltou sua atenção para Leah e se dirigiu a ela diretamente com um sorriso travesso. Ela perguntou se Leah se importaria se Rain decidisse tomar mais algumas esposas. A pergunta claramente pegou Leah desprevenida, mas após uma breve pausa, ela recuperou a compostura. Ela respondeu calmamente que Lady Priscilla devia estar brincando e acrescentou que ela era apenas a serva de Rain. Ela explicou que não tinha o direito de interferir em assuntos tão pessoais e que qualquer coisa que ele decidisse fazer era inteiramente sua. Rain soltou outro suspiro, cheio de impotência, e se virou para Leah para tranquilizá-la. Ele disse a ela para não levar a sério nada do que sua irmã dissesse. Mas assim que ele falou, os olhos de Priscila se estreitaram ligeiramente. Ela notou algo. As mãos de Leah estavam cerradas com força, os nós dos dedos tremendo levemente, como se ela estivesse tentando reprimir uma onda de raiva. Priscila pensou consigo mesma que talvez tivesse levado a brincadeira longe demais. Seu olhar se voltou para sua subordinada e, com um tom mais frio, anunciou que a brincadeira havia acabado e deu a ordem de escoltar as meninas para o andar de baixo para descansarem. Sua serva curvou-se imediatamente e respondeu com um respeitoso "Sim, minha senhora", cumprindo rapidamente a ordem. De volta ao escritório, o clima começou a relaxar e Rain e Priscila finalmente puderam sentar-se e ter uma conversa de verdade. Rain foi o primeiro a falar. Ele compartilhou que em poucos dias a barragem da cidade-ilha estaria concluída.
Ele explicou que o projeto não só ajudaria a controlar o abastecimento de água, mas também forneceria irrigação para as terras agrícolas próximas. Além disso, tinha o potencial de servir como uma fonte de energia hidrelétrica em larga escala. Ao ouvir isso, Priscila pareceu um pouco perturbada. Ela admitiu internamente que não fazia ideia do que era uma represa, um gerador ou mesmo uma máquina a vapor. Para ela, tudo parecia algum tipo de formação mágica avançada. Rain percebeu a confusão dela e sorriu. Ele explicou pacientemente que aquelas eram ferramentas projetadas para aproveitar o poder da água em movimento para operar sistemas mecânicos. Ele disse que elas geravam uma nova forma de energia que poderia ser usada para iluminar edifícios, operar máquinas e melhorar a produtividade na vida diária. Ele enfatizou que não se tratava de magia, nem de criação mecânica de runas. Era um sistema completamente diferente, baseado em engenharia. Priscila ainda não entendia completamente, mas assentiu, com o olhar demonstrando genuína curiosidade. Ela perguntou se o que ele estava fazendo poderia realmente ajudar a resolver a crise alimentar que afetava o país. Rain confirmou com firmeza na voz. Ele disse que, embora parecesse difícil de acreditar, não era uma fantasia desvairada. Era simplesmente um caminho diferente, construído com base no conhecimento e na ciência, não em força ou magia. Priscila recostou-se na cadeira, com o olhar aguçado à medida que o tom de voz se tornava mais frio. Ela perguntou onde exatamente ele havia aprendido tudo aquilo. Ela disse que se lembrava claramente de que, naquela época, ele não se dava ao trabalho de ler um único livro, sempre obcecado por treinamento com espadas. Seus olhos se estreitaram ainda mais e sua voz ficou mais intensa do que nunca. Ela perguntou diretamente quem ele realmente era e o que havia acontecido com seu irmãozinho. Rain congelou instintivamente, um suor frio brotando em sua nuca. Superficialmente, ele tentava manter a compostura, mas internamente estava em uma espiral. Ele pensou consigo mesmo em como ela sempre fora esperta. Ele se lembrou do dia em que transmigrou para este mundo, acordando com uma dor terrível, provavelmente de um acidente de treinamento com espada. Diante do olhar penetrante dela, Rain decidiu interpretar o papel do irmãozinho lamentável. Ele encolheu os ombros, abaixou a cabeça e pareceu completamente derrotado. Ele disse a ela que era de fato seu irmão e que, há cerca de meio mês, após acordar ferido, não poderia mais treinar com a espada. Preso em casa sem nada para fazer, ele começou a ler apenas para passar o tempo. Priscila franziu a testa ligeiramente, mas pareceu se lembrar de algo. Ela murmurou que Leah havia mencionado isso em uma carta, que depois que ele se recuperou, começou a ler obsessivamente por causa de seu problema de saúde. A dúvida em sua expressão começou a desaparecer. Um sorriso suave cruzou seus lábios, e ela perguntou se aqueles livros tinham vindo da biblioteca da casa deles. Ela disse que não se lembrava de ter visto nada parecido com o que ele estava descrevendo e queria saber como era o livro. Com isso, Rain enfiou a mão no casaco e tirou um caderno velho e gasto, o diário de Liesl. Ele o entregou a Priscila e disse a ela que o que havia lido era algo parecido. Priscila abriu o livro e folheou as páginas. Seus olhos se arregalaram gradualmente de espanto. As teorias estranhas e os diagramas totalmente impraticáveis se desdobraram diante dela como um vislumbre de um novo universo. Ela se virou para olhar para seu irmão mais novo novamente, mas agora seu olhar estava cheio de orgulho e afeição. Ela disse que ficou impressionada e comentou que só seu irmãozinho conseguiria transformar alguns livros estranhos em algo real. Rain coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Ele admitiu que só havia se aprofundado no material porque não conseguia mais treinar artes marciais. Priscila se aproximou e ficou ao lado dele. Sua voz suavizou-se ao dizer que entendia o que ele havia passado e que sabia que ele não havia desistido da esgrima por fraqueza, mas sim para sobreviver. Ela o incentivou a não se esforçar demais e garantiu que, não importa o que acontecesse, ela sempre estaria lá para ele. Sentindo o calor do abraço dela, um profundo vínculo familiar que ele nunca havia experimentado em sua vida anterior, inundou Rain. Ele sorriu levemente e disse que estava realmente bem.
Disse a ela que estava vivo e bem, e que até tinha tido ideias que poderiam realmente ajudar outras pessoas. Priscila respondeu gentilmente que era bom ouvir isso, e o lembrou novamente de que sempre estaria ao seu lado. Ela disse que, se houvesse algum lugar no território que precisasse de apoio, tudo o que ele tinha a fazer era pedir, ela lhe daria tudo o que tinha. Rain sorriu sem querer, pensando consigo mesmo que aquilo soava muito como um pedido. Imediatamente depois, ele falou com confiança. Ele disse que, por acaso, havia de fato um lugar especial onde ele realmente precisava da ajuda dela. Ao ouvir que Rain tinha algo importante para perguntar, Priscila sorriu, prolongando deliberadamente o momento. Ela o provocou dizendo que não fazia muito tempo e que ele já estava pedindo sua ajuda novamente, pedindo que ele continuasse e explicasse o que estava acontecendo desta vez. Rain deu um passo à frente com a voz firme e sincera. Ele disse que esperava que ela investisse nele, esclarecendo que o que ele estava planejando envolvia o desenvolvimento futuro de Islam e era de extrema importância. Priscila arqueou uma sobrancelha ao ouvir isso. No fundo, ela já tinha a sensação de que Rain não faria a pergunta a menos que fosse realmente sério. Ela bateu no queixo, pensativa, e então deu uma risadinha suave. Ela ressaltou que ele já havia conseguido garantir uma série de recursos dos nobres da cidade, e perguntou se isso não era suficiente. Rain balançou a cabeça calmamente e esclareceu com um pequeno sorriso que não era de dinheiro que ele precisava. Ele disse que o que precisava agora era de pessoas. Ele ergueu o olhar, com os olhos firmes e determinados. Ele explicou que Islam havia sofrido grandes danos, tanto pela guerra quanto por desastres naturais, e que a população havia diminuído drasticamente. Ele prosseguiu dizendo que indivíduos qualificados, artesãos, fazendeiros experientes, administradores competentes, eram agora escassos, e esses eram os elementos essenciais necessários para a reconstrução. Os olhos de Priscila se arregalaram ligeiramente de surpresa. Ela perguntou se o que ele realmente estava pedindo era que ela enviasse pessoas de seu domínio para Islam. Rain assentiu e disse que esperava que ela pudesse enviar vários artesãos, fazendeiros e administradores para ajudar na reconstrução. Ele rapidamente acrescentou que arcaria com todos os custos envolvidos. Ele prometeu que essas pessoas receberiam moradia, comida, roupas e até mesmo acesso às tecnologias avançadas que ele estava desenvolvendo. Priscila brincava com os cabelos ritmicamente, perdida em pensamentos. As pessoas que Rain procurava não eram quaisquer cidadãos, eram os membros fundadores de seu território, algo que ela não poderia abandonar facilmente. Ao ouvir isso, o rosto de Rain ficou ligeiramente tenso de ansiedade. Ele a lembrou de que ela havia dito que o apoiaria. Ele insistiu, perguntando se ela estava voltando atrás em sua palavra. Ele acrescentou que se Islam prosperasse, os benefícios também a alcançariam. Priscila riu baixinho e balançou a cabeça. Ela disse a ele para não acusá-la tão rapidamente. Ela disse que enviaria as pessoas que ele pediu, mas com uma condição. Rain perguntou qual era essa condição. Priscila inclinou-se ligeiramente para a frente e disse que ele teria que provar seu valor primeiro. Ela explicou que ele precisaria mostrar resultados reais, provas de que enviar aquelas pessoas não seria perda de tempo, energia ou de sua confiança. Os lábios de Rain se curvaram em um leve sorriso. Seus olhos brilharam de confiança ao afirmar que não tinha dúvidas de que provaria como o poder industrial poderia remodelar seu futuro. O tempo passou e, em um quarto luxuoso, Priscila sentou-se sozinha em sua cadeira, com os olhos fixos na noite através da janela alta. Em pé, silenciosamente, diante dela, estava sua leal serva, Gwen. Priscila falou com orgulho silencioso, dizendo que, no final, o que ela temia não aconteceu. Rain não havia se transformado em uma marionete do rei. Ele ainda era o irmãozinho de que ela se lembrava. Gwen respondeu em um tom lento e respeitoso. Ela disse que estava certa, que Lord Rain era um homem inteligente, e agora que ele se dedicava à reconstrução de Islam, seu futuro parecia cada vez mais próspero. Os olhos de Priscila se estreitaram de repente.
Sua voz ficou mais grave, fervendo de fúria. Ela disse que jamais perdoaria o que o rei havia feito. Envenenar o irmão era algo que ela jamais poderia deixar para trás. Sua voz tornou-se baixa, fria e cheia de intenção assassina. Ela disse que, por causa do rei, Rain não podia mais treinar artes marciais. Por causa daquele homem, seu irmão havia sido envenenado. Ela declarou que, para ser justo, o rei deveria perder um de seus próprios filhos. Sem hesitar, ela deu a ordem. Sua voz tornou-se gélida ao dizer a Gwen para investigar o paradeiro dos herdeiros reais. Ela a instruiu a encontrar aquele que fosse mais fácil de atingir e fazer o rei pagar. Gwen se ajoelhou e se curvou no estilo formal de uma nobre criada. Sua expressão era firme e inabalável. Ela garantiu que tudo seria tratado de forma limpa e eficiente. Mesmo com a vingança em andamento, os olhos de Priscila ainda ardiam de raiva. Em seu coração, ela amaldiçoava o rei repetidamente. Ela pensava que, se ele ousasse tocar a pessoa mais preciosa para ela, a culpa seria toda sua. Ela prometeu a si mesma que retribuiria a dor 10 vezes maior se fosse preciso. Ao longe, a cena mudou para uma floresta remota. O terreno estava escuro, úmido e pesado pela noite. Um grupo de pessoas se movia rápida e silenciosamente por caminhos estreitos, cobertos de folhas molhadas e apodrecidas. Atrás deles, havia 3 carruagens puxadas por cavalos, cada uma coberta com um pano grosso, escondendo o que, ou quem, estivesse dentro. Um dos homens que caminhavam atrás das carroças se virou e sorriu. Ele disse ao líder que eles haviam pescado mercadorias de primeira qualidade desta vez. Ele acrescentou que, assim que fizessem a entrega, estariam arrecadando uma fortuna. Outro homem, caminhando alguns passos atrás, estalou a língua, irritado. Ele reclamou que a maior parte do dinheiro ainda iria para aquele velho desgraçado do Elbert, que nunca fazia nada além de ficar sentado, recebendo a maior parte. Um terceiro homem se juntou a eles com um tom cheio de desprezo. Ele disse que eram eles que estavam arriscando a própria vida, enquanto Elbert só precisou resmungar algumas palavras para ver o ouro entrar. Ele resmungou que trabalhar naquelas condições era realmente horrível. Ao ouvir as reclamações, o líder repentinamente se irritou. Sua voz cortou o ar como um chicote. Ele latiu para que calassem a boca. Ele se virou para encará-los com o olhar frio e penetrante. Ele lembrou a todos que, embora Elbert pudesse ser ganancioso, ele ainda era a espinha dorsal deles. Sem ele, perguntou: será que eles realmente achavam que poderiam ter se movimentado livremente pela Islândia nos últimos anos, agindo como se fossem um mercador aberto? Ele enfatizou cada palavra, tornando-a um aviso claro. Se não quisessem mais cooperar, estavam livres para ir embora agora mesmo. O ar ficou denso de tensão como a corda de um arco esticada. Ninguém ousava falar. Nesse momento, um batedor voltou correndo em direção ao grupo, pálido e sem fôlego. Ele cambaleou até o líder e engasgou, dizendo que algo estava errado. O líder perguntou bruscamente o que havia acontecido. O batedor se esforçou para falar, ainda recuperando o fôlego. Ele disse que havia um novo senhor da Islândia. O líder o encarou, atordoado. Ele repetiu as palavras incrédulo. Havia um novo senhor? Desde quando? O batedor engoliu em seco e explicou que, ao se aproximar do portão da cidade, todos os guardas ali presentes eram desconhecidos. Ele disse que tentou provocá-los com conversa fiada e lhes deu algumas moedas, mas, em vez do suborno, eles o interrogaram, exigindo seu nome, seu propósito e por que ele estava chegando àquela hora. Ele disse que teve que mentir sobre visitar a família apenas para evitar suspeitas e sair sem incidentes. Mais tarde, enquanto estava hospedado em uma pequena pousada perto do portão da cidade, ele ouviu sussurros que o arrepiaram. Elbert não era mais o senhor da Islândia. A notícia deixou todo o grupo em desordem. Um dos homens, com o rosto visivelmente em pânico, falou e disse que talvez eles devessem voltar. Ele alertou que as coisas estavam muito instáveis agora e que seguir em frente poderia levá-los direto ao desastre. O líder o encarou e rosnou de frustração. Ele gritou que eles não podiam voltar atrás.
Voltar com o que exatamente? Ele disse que não havia mais volta. Ele respirou fundo e disse que as mulheres que eles carregavam já haviam sido encomendadas pelo Duque Esca e um dos clientes mais antigos do Império. Ele disse que o acordo era por 3.000 moedas de ouro, e se não entregassem, não teriam mais nada a oferecer. Ele os avisou que, se não cumprissem o acordo, nenhum deles viveria para ver o dia seguinte. Ainda inquieto, o mesmo homem perguntou o que aconteceria se o novo senhor os impedisse de entrar. O líder zombou, com o olhar duro de desprezo. Ele disse que não importava quem estivesse no comando, todos tinham um preço. Se necessário, disse ele, eles simplesmente pagariam mais. Ele alegou que o dinheiro sempre falava mais alto. Então ele se virou e deu ordens, dizendo que acampariam ali durante a noite. Amanhã eles se disfarçariam de mercadores e contrabandeariam as mulheres para a cidade. Se tudo corresse bem, disse ele, poderiam continuar com essas viagens. Nesse momento, um homem gordo entre eles se manifestou, claramente despreocupado com o risco. Ele perguntou ao líder se deixaria os rapazes se divertirem naquela noite. Ele raciocinou que ninguém sabia se eles viveriam para ver o amanhã. Outro homem se intrometeu, rindo grosseiramente. Ele disse que eles já tinham ido tão longe, então poderiam muito bem saborear um pouco da doçura antes de irem para o inferno. O líder olhou para seus homens, claramente enojado com a falta de disciplina. Após uma breve pausa, ele suspirou e falou baixinho. Ele cedeu, mas os avisou para não tocarem na ruiva. Quanto às outras, ele disse que poderiam fazer o que quisessem. 2 dos bandidos se iluminaram de excitação, curvando-se repetidamente em agradecimento. Seus olhos se voltaram vorazes para as carroças com um brilho predatório no olhar. Pouco depois, os bandidos montaram um acampamento rudimentar perto de uma caverna escondida na floresta. 2 dos bandidos correram até uma das carroças e resgataram uma jovem. Ela gritou de terror com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando para que a soltassem. O homem gordo lambeu os lábios, o desejo queimando em seus olhos, a baba ameaçando escorrer de seu queixo. Ele disse a ela para relaxar, prometendo que seria gentil. Ignorando seus gritos desesperados, os 2 homens a forçaram a se deitar no chão. A luz do fogo tremeluzia em seus rostos contorcidos enquanto a garota se debatia e soluçava. Seus gritos ecoavam, cheios de horror e impotência. Então, cortando a noite como uma lâmina, surgiu uma voz, áspera, fria e inconfundível. A ordem foi clara. Soltem-na. Instantaneamente todos congelaram. Da névoa espessa da floresta, uma figura solitária surgiu. Era Rosaline. Com os cabelos presos para trás, os olhos afiados como flechas gêmeas, fixos na escória à sua frente. Em sua mão, uma lança reluzente refletia a luz do fogo. Ela exigiu saber quem eram e o que estavam fazendo naquele lugar. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.